Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes e aqueles que estamos ainda a viver esta situação de pandemia. Enviamos as nossas saudações a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras que foram criadas no mundo da imigração, que surgiram a partir do sonho, da união, da vontade, trabalho, sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E este domingo celebramos o 18º domingo do tempo comum. E o Senhor, nas leituras, vai-nos fazer aproximar da Eucaristia. O nosso tempo não é um tempo de mistério, é um tempo, às vezes, de banalidades. Não estamos abertos às grandezas de Deus, às coisas profundas. E hoje o Evangelho vai-nos falar do mistério eucarístico, do que é que Jesus quis dizer-nos, o que é que Jesus Cristo nos quis transmitir. Vamos então preparar o nosso coração para refletirmos e para pensarmos às vezes que celebramos a Eucaristia de uma forma tão superficial, tão banal, tão sem sentido, tão sem significado. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, este mistério da Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. Dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-los à prova, para ver se seguem ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriam o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina, como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Menahu, quer dizer que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu, para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Permitam-me, caríssimos irmãos, e sobretudo a quem está em casa, comece por pronunciar o nome daqueles que partiram ao longo desta semana da nossa comunidade, entre 26 de julho e 1 de agosto. Portanto, em 1986, Maria do Carmo Souza. Em 1988, João Soares. Em 1995, Lourdes da Costa. 2001, João Cordeiro. 2002, Norberto da Silva. 2007, Jacinto Ferreira do Couto. 2015, Georgina Lindo. 2019, Tiago Borges. 2019, Agostinho da Costa. E 2020, Ornaldo de Souza. Saudamos a eles e a todas as suas famílias e pedimos a Deus por eles e pela sua caminhada. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo, presidida por Jesus Cristo, e que é bom que tenhamos consciência. Nós pertencemos à Igreja orante, aquela que ainda pode rezar. Somos nós que nos reunimos para rezar. Pois há a Igreja penitente, aqueles que ainda se estão a purificar para entrar na casa de Deus. E finalmente a Igreja triunfante, a Igreja dos Santos, aquela que já está na eternidade. E esta Igreja, que em 3 fases, é a Igreja que, presidida por Jesus Cristo, sacerdote eterno do Pai, é a que nós pertencemos. Mas hoje, no Evangelho de hoje, Jesus apresenta-se como o maior tesouro da Igreja. Pão da vida, a Eucaristia, é o maior tesouro da Igreja. Às vezes, no nosso mundo, fala-se que a Igreja tem muitas riquezas e reparai, às vezes olho aqui para esta obra, que muitos irmãos que já partiram, mas desde que eu cá estou, por causa da mudança de todo do contexto da cidade, a valorização que esta casa não teve. Se hoje
o que significa generosidade, o agradecimento que nós temos que fazer a todos aqueles que já partiram e que ajudaram a construir, e vós próprios. Mas nos anos que eu estou aqui, isto deu um salto no contexto, mesmo as vossas próprias casas. Mas não é o sucessor da igreja. Não é esse o tesouro da igreja. Isto foi tudo feito com amor. Olhai que, por exemplo, o Vaticano, o que é o Vaticano? Era lá um campo longe de Roma, fora dos muros, onde São Pedro foi sepultado porque era estrangeiro, não tinha lugar nos cemitérios de Roma. Portanto, foi lá sepultado longe. Entretanto, os cristãos juntaram-se ao longo dos tempos, compraram aqueles terrenos, foram construindo, e hoje é aquele património. E mesmo aqui em Kingston, quem não tem fé, os filhos dos portugueses que perderam a fé, certamente não entendem, não compreendem. Eu quando cheguei, isto tinha um valor, mas nada comparado com aquilo que tem hoje. Não sabemos se daqui a 10, se daqui a 5, daqui a 2, as coisas não mudam todas. Mas isto tem valor, porque o valor do amor dos portugueses que tinham fé era muito grande. E foi construído para celebrar a Eucaristia. Para celebrar todos os domingos a Eucaristia. Não foi para dar nas vistas. Não foi para dizer que somos ricos. Não foi. Foi para celebrar o grande acontecimento, o grande dom, a grande riqueza da Igreja, que é Cristo Eucarístico. E se nós não nos encontrarmos à volta da celebração da Eucaristia, não temos riqueza nenhuma, não vale nada. Deixaremos de vir, deixaremos de estar, isto entra hoje a chuva num canto, amanhã no outro, ao fim de pouco tempo, não está cá nada. Não é isso que significa. Isto pressupõe fé. Isto pressupõe amor e dedicação à Igreja, à causa de Jesus Cristo. Hoje estou cá eu. E vós? Amanhã serão outras pessoas completamente diferentes. Mas a mesma fé em Cristo ressuscitado, Cristo Eucarístico. E é isto. Queiramos ou não ver, olhar para isto assim. Por exemplo, quando se fala da riqueza da Igreja, eu olho aqui para a Igreja de Kingston e digo assim, olha, aqui está um exemplo da riqueza. Pois, o que foi valorizado nestes anos que eu estou aqui, não é por minha culpa, nem por meu mérito, nada disso. É a própria realidade, é as circunstâncias, é tudo, é a evolução de uma cidade, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com todos. Com a dedicação, com o amor, com a entrega, com a generosidade, com as migalhas pequeninas. E é para louvar Cristo Eucarístico. Hoje, se esta igreja fosse feita, certamente não podia ser feita assim. Uma sala tão grande, de espetáculos, de convívio, uma igreja tão grande, teria-se que encontrar outra solução. Não teria que se encontrar, mas foi construída assim. E é assim que nós temos que olhar para as coisas. Não nos deixarmos enganar. Porque às vezes nós somos fáceis de enganar. E olhai que a resposta que Jesus disse hoje no Evangelho àquele povo aparece depois do milagre da multiplicação dos pães. Jesus vinha com sinais, com catequese, preparando para o grande dom da Eucaristia no futuro. E o povo viu aquele milagre e correu atrás de Jesus. E entusiasmado com o milagre, o povo procurava Jesus em todos os cantos. Vê-se que o povo não entendeu absolutamente nada do que Jesus Cristo fez. Quando viram que não conseguiam encontrar nem Jesus nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram para Cafarnaum. Quando encontraram, novamente Jesus disse-lhes: em verdade vos digo,
Estás-me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Uma das coisas, por exemplo, das igrejas, em todas as igrejas, não é? Os que não têm fé é que sabem administrar. Estão contra aqueles que estão dentro da igreja e que administram. É um dos sinais. Reparai, que toda a gente que perdeu a fé não se preocupam nada com a Eucaristia, não se preocupam nada com os sacramentos, não se preocupam nada com coisa nenhuma, mas com o administrar, eles é que sabem. E é isto. É isto. Não perceberam absolutamente nada. Foram atrás de Jesus porque Jesus lhes deu o pão. E é o pão que lhes interessa. São os bens materiais. E nós, cristãos, temos que parar e refletir. Eu às vezes nos funerais digo que esta casa, nós agora estamos num tempo que se fala muito de liberdade, mas é uma liberdade meio falsa, não é da verdadeira liberdade, é uma coisa completamente falsa. E eu digo assim, esta casa, eu não sei se as pessoas ficam melindradas ou com isto não tem mal nenhum, esta casa no futuro, quando a primeira coisa de que vai falar é de liberdade. Liberdade dos portugueses que chegaram e não queriam pedir uma sala para fazer as suas festas, pronto, queriam ter as suas coisas, e liberdade de um povo que os recebeu com liberdade e lhes deixou construir. Eu hoje não sei se também teríamos liberdade para construir, como as coisas estão um bocadinho pelo mundo. O primeiro testemunho vai ser de liberdade, e não é só daqueles que vieram, é também da liberdade que deram para fazerem, respeitaram. E é de louvar isto. Nós hoje não estamos nesta linha. Nós hoje estamos em linha de gente que sabe o caminho que nós devemos seguir e é por aqui ponto final. E às vezes não é por aqui ponto final. Há vários caminhos. E cada um tem que ser respeitado no seu caminho. Santo Agostinho, referindo-se a este Evangelho, diz assim: buscais-me por motivos de carne, não de espírito. Quando há que procuram Jesus, guiados unicamente pelos seus interesses materiais, só se pode procurar Jesus por Jesus. Isso foi o que Jesus disse. Há pessoas que só veem os bens materiais. E mesmo na sua forma de estar, na fé, é nos bens materiais. Os nossos portugueses que vieram para aqui construir isto não levaram absolutamente nada. Nada. E eu também não vou levar absolutamente nada. E vós também não ides levar absolutamente nada. Mas fica cá o testemunho do amor, fica cá o testemunho dos valores. E nós não podemos olhar só para a vida pelo pão que comemos. Há outras coisas, e é isto que Jesus fala. É destes valores que Jesus nos fala. Mas nós também temos a tentação de perguntar a Jesus: o que devemos fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde-nos a todos: acreditai em mim, acreditai nas minhas palavras, acreditai naquilo que eu sou, porque eu sou o Filho de Deus e vim para guiar o caminho. Acreditai. São João Paulo II, referindo-se à Eucaristia, diz, e que nós temos aqui a estátua de São João Paulo II, só mediante a Eucaristia é possível viver virtudes heroicas do cristianismo. A caridade, até o perdão dos inimigos, até o amor pelos que nos fazem sofrer, até a doação da própria vida pelo próximo, a castidade em qualquer idade e situação da vida, a paciência, especialmente na dor e quando estranhamos o silêncio de Deus nos dramas da história da nossa existência. Por isso, sede sempre almas eucarísticas para poder ser cristãos autênticos. Ninguém tem ilusões. Ninguém tem ilusões. Há por aí muitas teorias, muita gente que descobre a verdade. E muita coisa, muitas propostas. Nenhuma aponta para a Eucaristia. Todas afastam da Eucaristia.
Estou muita teoria no mundo de hoje, mas nenhuma aponta para o Cristo Eucarístico. E é na Eucaristia que está o centro da nossa própria fé. Entendamos ou não entendamos. O motivo primeiro para construir as nossas igrejas na imigração foi o altar. E o altar tem aqui uma pedra d'ara, chamada pedra d'ara, que tem relíquias de mártires. É na fé dos mártires, dos santos, que nós celebramos a Eucaristia. Não é nas propostas do mundo. Não é nas propostas do mundo. O mundo tem grandes propostas, mas não é nas propostas do mundo. É no testemunho dos mártires, daqueles que acreditaram profundamente no mistério eucarístico de Jesus Cristo. Não houve um mártir, não houve um santo na história que não fosse eucarístico. Não foram, os revolucionários não foram santos. Muitos deles não foram santos. Houve alguns. A respeito da Eucaristia, por exemplo, São José Escrivá dizia assim a respeito de Jesus: o maior louco que já houve e haverá na terra foi Jesus. Isso escandaliza. Diz São José Maria Escrivá: o maior louco que houve sobre a terra foi Jesus, à maneira dos homens, olhando na perspectiva dos homens. É possível maior loucura do que entregar-se, como ele se entregou e se entrega àqueles a quem se entrega? É loucura pura de Jesus, vista na perspectiva humana. Muitas vezes vimos à comunhão, nem sequer sabemos o que vimos fazer. Nada. Temos consciência nenhuma. Às vezes até a mim dói-me a alma, às vezes a forma como algumas pessoas pegam na Eucaristia. Como seja. É a loucura de Jesus. Diz José Maria Escrivá, um santo, quase o nosso tempo. Porque, na verdade, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso, ser Deus e vir à terra e nascer num presépio. Já era loucura. Mas, nesse caso, até mesmo quando muitos malvados se enterneceram, os magos ficaram, os pastores, insensíveis, sem atrever-se a maltratá-lo. Era um bebê indefeso. E nós temos carinho para com os bebés. Mas já era loucura. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais. E fez comida, fez pão. Divino louco. Como é que os homens o tratam? Como é que eu mesmo o trato? Não temos consciência da grandeza de Jesus Cristo. E São José Maria Escrivá diz-nos isto. A presença de Cristo na Eucaristia, pelos maus tratos, pela indiferença, pela arrogância, pela ignorância com que é tratado, vista a perspectiva dos homens, se nós pararmos e refletirmos, é loucura. Pura loucura. Quando nos aproximamos da mesa da comunhão, podemos dizer: Senhor, eu espero em Ti, adoro-te, amo-te, aumenta-me a fé, sei o apoio da minha debilidade, Tu que ficaste na Eucaristia inerme para remediar a fraqueza das criaturas. Façamos nosso, no bom sentido, o pedido do povo citado no Evangelho: Senhor, dá-nos sempre deste pão. A Eucaristia é o centro da vida da Igreja. Nós temos hoje cada vez mais cristãos que não precisam da Eucaristia. Não são católicos, podem ser cristãos, podem ser crentes, podem ser muita coisa, mas não católicos. Porque nunca, em período nenhum da história, nos períodos mais difíceis da história da Igreja,
os cristãos deixaram-se de reunir ao domingo. Desde a madrugada do domingo da ressurreição, em que as mulheres foram ao túmulo, quando as mulheres foram ter com os apóstolos, estavam reunidos. Era o domingo. E nós, às vezes, com muita indiferença, olhamos para a Eucaristia sem entendermos nada. E para terminar, aquele miúdo, Carlo Acutis, que foi declarado beato, e o processo continua para ser declarado santo, dizia assim: um miúdo de 15 anos, morreu com 15 anos, e desde a primeira comunhão até à morte, morreu com uma leuquimia, dizia assim: nós somos muito mais felizes que os apóstolos, do que os homens do tempo dos apóstolos, porque muitos deles não chegaram ao pé de Jesus. E nós, através do dom da Eucaristia, podemos tocar-lhe, podemos comungá-lo, podemos viver o seu mistério. Um miúdo de 15 anos a dizer isto. Nós somos muito mais felizes do que o povo que viveu no tempo de Jesus, porque só alguns é que tocaram Jesus, só alguns é que estiveram perto. E Jesus quis ficar conosco no mistério eucarístico. Só os santos é que nos podem dar lições destas. Certamente não percebemos. O pai do Carlos Acutis, como nós sabemos, é um grande financeiro, um homem de grandes finanças, diz que quando o filho morreu se revoltou, até contra Deus. Como é que se leva um miúdo de 15 anos? Entretanto, começa a perceber, e é isso que ele diz. Ele começou a perceber, não tinha percebido, começou a perceber a ação de Deus na vida daquele miúdo, para nos indicar o caminho. Nós somos muito mais felizes do que os homens que viveram no tempo de Jesus, porque poucos tocaram com Jesus. E foram poucos anos, foram 3 anos de vida pública, o resto não tinham grande consciência, e portanto também não teriam sido muita gente que convive com Jesus. Portanto, neste domingo, meditemos nisto, meditemos na Eucaristia. A grande riqueza da Igreja não é esta Igreja, que vale muito. Vale muito, é um grande presente que os portugueses vão dar no futuro à Igreja do Canadá. É um grande presente. E esperemos que no futuro que a usem no melhor para o louvor do Senhor e para bem do Senhor. É um grande presente, mas a riqueza não está nas paredes, está na fé, conforme nós celebramos a Eucaristia. Aqui é que está a nossa riqueza, e que no futuro essa mesma riqueza continue. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio nele.
Irmãos e irmãs em Cristo, nós que somos revestidos do homem novo, peçamos humildemente ao Pai Celeste que nos torne dignos dessa graça, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade, oremos, irmãos. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que parece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores, oremos, irmãos. Pelos cristãos que se uniram em matrimônio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus, que nos levem a amá-lo com todo o nosso coração, oremos, irmãos. Na sexta-feira passada foi o dia da amizade e o Dr. António Pires escreveu um texto na nossa página da igreja que eu recomendo, se hoje alguém tiverem tempo, vão lá à página da igreja e vejam um texto muito bem feito sobre a amizade e que é um dos valores que também está em crise e às vezes é a amizade dentro das próprias famílias e é um sentimento que quando há fartura, quando há facilidade, quando há enganos, se está em crise. Rezemos por todos os amigos, para que sejamos amigos, o marido, a esposa do marido, os pais dos filhos, os filhos dos pais, dentro das famílias, dentro da comunidade, para que a amizade seja um dom, um valor a preservar. E também rezemos pelos problemas do mundo, por Cuba, pelos nossos irmãos de Cuba. Aquilo que mais dói parece uma indiferença dos meios ocidentais. É o que mais dói, mais magoa, uma indiferença muito grande. E é um povo a gritar, que só grita por liberdade e comida. Ainda não vi mais nada a gritar por mais nada, liberdade e comida. E rezemos por todos. Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel deste o maná e na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a fome e a sede que temos de vós, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos e partiram ao longo desta semana, todos aqueles que pertenceram às nossas famílias, nossos amigos, pertenceram à nossa comunidade, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, seus Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de dar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que acompanharam a nossa missa. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. O nosso irmão Tom Oliveira, que penso que é da zona de Hamilton, que nos acompanha, e a nossa irmã Maria Pavão, e os outros ninguém mais disse nada, mas muito obrigado. E nós de manhã fazemos um pequeno vídeo com uma oração, sobretudo com duas coisas, com o Evangelho do dia e com um texto dos padres da Igreja. É um período que nós às vezes não sabemos, devemos tanto aos padres da Igreja, aqueles que sucederam aos apóstolos, e temos textos fantásticos, e eu, portanto, agradeço a todos aqueles que têm visto e difundido, porque nós precisamos de saber o que é que os padres da Igreja falavam naquele período do século III, IV, V, VI, que foram homens extraordinários, a quem nós devemos tanto, e portanto uma reflexão sobre o santo e um padre da Igreja. Obrigado por todos e obrigado pelas inscrições. Também esta semana vamos receber uma carta por causa da festa da Ressurreição de Cristo, dos Milagres. Nós fizemos a capela, muito obrigado a todas as participações, e às vezes até de noite eu deixo a câmara ali e as luzes, e já apanhei alguns sustos, porque vou à capela e está gente nas janelas e na porta. E, portanto, é normal, era isso mesmo, o mistério de Deus. Deus, eu não sei o que é que a pessoa está a pensar, mas era isso mesmo. Não tivemos ainda nenhum ato de vandalismo, nem nada disso, pode acontecer, mas é o contacto com Jesus Cristo, o contacto com Deus, e o altar, a porta aberta, dá para ver, e deixemos aos critérios do Nosso Senhor. Era este o objetivo. O Nosso Senhor é que sabe o que vai fazendo no coração de cada um, e durante a noite eu já vi várias pessoas estarem nos vidros. Portanto, mas era isso que eu imaginava, que nós imaginávamos já quando fizemos. Portanto, muito obrigado pelo trabalho. Nós recebemos uma carta, não podemos fazer a festa daquela imponência, mas há uma comissão organizada para fazer. Eu também vou tentar encontrar um sacerdote para confissões, para que esteja durante a semana, toda a semana aqui, e que todos aproveitemos a confissão. Temos andado tão longe, e precisamos daquele pequeno confessionário, está ali para nos lembrar simplesmente que há um sacramento chamado confissão. Se está na altura de confessares ou não está, isso é contigo. Mas está ali para nos lembrar. Não está pronto, falta ainda umas coisas por ali, depois as ideias virão, não está, faltam sinais a dizer que é um confessionário, falta muita coisa, mas isso não importa. O que importa é que está ali para nos lembrar que há um sacramento da confissão. A Eucaristia é o sacramento que nós hoje falámos e que Jesus nos apresentou. Portanto, eu vou tentar ver se um sacerdote está connosco, acompanha-nos, para que nos possamos confessar, e durante esta semana então uma carta irá dizer aquilo que vão fazer. Desejo a todos bom domingo e boa semana. Não nos esqueçamos, temos 3 missas ao domingo, às 9h30, que termina agora, às 11 em inglês, e às 6 da tarde, em português. A todos bom domingo e boa semana, e deem paz, e que o Senhor vos acompanhe.